E aí galerinha, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje nós vamos seguir na parte de geometria, certo? Na aula passada a gente estudamos ângulo, conhecemos as definições, os tipos de ângulos e hoje nós vamos estudar polígonos. Isso mesmo, nós vamos conhecer os polígonos. Então vamos estar aqui. O que é polígono? Polígonos são figuras planas e fechadas constituídas por segmentos de reta que não se cruzam. Ou seja, são figuras que fechada simplesmente por segmentos de reta. Cuidado, tá? Um círculo não é um polígono. Ele tem que ter segmentos de reta, tem que ser fechado e as retas não tem que se cruzarem. Então aqui nós temos alguns exemplos de polígono. Tem esse polígono, esse e esse. Calma que a gente vai conhecer a nomenclatura de cada um daqui a pouco. E aqui eu tenho alguns exemplos de não polígonos. Perceba aqui que eu tenho um segmento curvo. Ou seja, não é um polígono. Se tem um segmento curvo ali, já deixou de ser polígono. E aqui eu tenho se cruzando. Eu tenho uma figura onde essa reta está cruzando com essa. Ok? Então aqui também não é polígono. E os polígonos, ele tem três elementos. Tem três elementos principais. Tem o vértice. O vértice corresponde ao ponto de encontro dos segmentos que formam o polígono. Tem um lado. O lado que é justamente o meu segmento de reta. Nós temos os ângulos. Os ângulos eles podem ser internos e externos. Os ângulos internos correspondem aos ângulos formados por dois lados consecutivos. Por outro lado, os ângulos externos já são os ângulos formados por um lado e pelo prolongamento do outro lado sucessivo a ele. Tranquilo? Calma que a gente vai ver isso aqui. Então aqui, ó, eu tenho um polígono, tem uma figura, eu tenho os ângulos internos, que está sendo representado aqui, que é laranja, tem os ângulos externos, que está aqui com roxo. Perceba o seguinte, ó, o meu ângulo interno é justamente o meu vértice, tá ali no meu ponto, eu tenho um ângulo ali. E o meu ângulo externo é pela essa reta com o prolongamento da outra. Tranquilo? Então aqui tenho todos os ângulos externos e os ângulos internos desse polígono. Eu tenho um polígono aqui chamado ABCDE, essa é a representação do polígono, e eu vou mostrar para vocês agora os pontos, que são os vértices, os meus lados e os meus ângulos, tranquilo? E os pontos aqui, quais são? Os meus vértices são justamente os meus pontos A, B, C, D e E. São justamente os meus vértices. Já os ângulos estão aqui, ó. Os ângulos a gente representa assim, dessa forma, com esse chapeuzinho. O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E. Que faz justamente referência a esses vértices, ó. E os lados? Os lados são representados segmento de reta, né? Eu tenho o AB, que representa esse segmento de reta, é um lado. Eu tenho o BC, que é justamente esse. O CD, o DE e o EA. Esses são os meus lados desse polígono. E o segmento de reta a gente apresenta dessa forma. A gente coloca os dois pontos juntos e coloca uma linha em cima para representar que ali é um segmento de reta. Ali é um lado de um polígono. Tranquilo? Vamos conhecer alguns polígonos de acordo com a sua nomenclatura. A nomenclatura dos polígonos se dá da seguinte forma, de acordo com a quantidade de lados que esse polígono tem. Ou seja, eu tenho um triângulo, ele tem 3 lados e 3 ângulos. Por isso que eu chamo essa figura de triângulo. Eu tenho um quadrilátero, que ele tem 4 lados, ok? E 4 ângulos. Uma observação. Todos os polígonos ele tem a mesma quantidade de lados, de ângulos e de vértices. Tranquilo? Ou seja, aqui é um triângulo, eu tenho 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Aqui é um quadrilátero, eu tenho 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Tranquilo? Perceba aqui o seguinte, ó. A nomenclatura a partir do 5, eu começo a acrescentar esse penta. Lembra lá do jogo de futebol, Brasil, penta campeão? Então, penta faz referência a 5. Então, penta, 5, gono, polígono. É um polígono de 5 lados. Perceba o seguinte, que a nomenclatura do triângulo e do quadrilátero são diferentes. E aqui, ó, todas as outras têm o sufixo gono. Ok? Então, pentágono, 5 lados.
hexágono, 6 lados, heptágono, 7 lados, octógono, 8 lados, decágono, 10 lados. Faltou o 9, o eneágono, mas também não são só esses, existem infinitos. Acima de 10, icosaedro, 20, dodecaedro, decaedro, pentatecraedro, entenderam? Então, não só simplesmente esse, eu quero que vocês entendam como foi que eu fiz a nomenclatura. Eu peguei o meu prefixo, que faz referência ao número, no caso 5, penta, 6, hexa, e acrescentei o sufixo gono. Tranquilo? Professor, existe polígono com 2 lados e um lado? Não. Por quê? Polígono ele tem que ser fechado. E com 2 lados não tem como fechar, sendo segmentos de reta. Não é verdade? Então a gente começa com o triângulo. E não existem somente essas formas de representar. Existem outros tipos de triângulo, outros tipos de quadriláteros, outros tipos de pentágono. É só uma representação. Essa aqui é uma representação do pentágono, pois tem 5 lados, mas existem formas diferentes de representar outro pentágono. Deu para entender? Então vamos ver aqui agora o polígono convexo e o côncavo. Polígono convexo são quando a reta que une os dois pontos pertence à região poligonal. Ficará totalmente inserida nessa região. Já os polígonos côncavos, isso não acontece. Calma, ficou muito confuso, né? Vamos ver aqui uma imagem para a gente entender. Eu tenho aqui um polígono e eu tenho outro polígono aqui. Perceba o seguinte. Os meus vértices vai definir se ele é um côncavo ou se ele é um convexo. Se os meus vértices estiverem para fora, eles são polígonos convexos. Se meus vértices estiverem para dentro do polígono, como nessa figura aqui, eles são polígonos côncavos. Uma forma de determinar isso é se eu ver em qualquer ponto dentro da minha região poligonal, que é justamente dentro do meu polígono, eu colocar 2 pontos distintos e traçar uma reta. Se essa reta vazar, tipo, sair do meu polígono, ali é um polígono côncavo. Se não sair, toda a reta estiver dentro do meu polígono, é um polígono convexo. Perceba aqui, eu coloquei 2 pontos A e B dentro desta região. E aqui eu coloquei 2 pontos C e D. Perceba o seguinte, os 2 pontos estão dentro do polígono, não é verdade? Aí eu vou traçar uma reta. Se essa reta, uma parte dessa reta sair do meu polígono, é porque é um polígono côncavo. Se não, é porque é um polígono convexo. Essa é uma das formas mais simples de entender côncavo e convexo. Então aqui eu tracei a reta AB. Perceba que a minha reta está totalmente dentro desse polígono. Já nessa figura não acontece isso. Perceba que quando eu traço a reta CD, parte da minha reta está fora. Ou seja, isso aqui é um polígono côncavo. Tranquilo? E agora os polígonos regulares. Quais são os polígonos regulares? Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes, ou seja, igual, congruente a gente faz referência a igual, entre si, possui a mesma medida e ele é chamado de equilátero. Quando todos os ângulos têm a mesma medida, ele é chamado de equiângulo. Os polígonos convexos são regulares quando apresentam lados iguais e ângulos iguais, ou seja, ângulos e lados iguais, congruentes, ao mesmo tempo. Tranquilo? Eles são equiláteros e equiângulos. Por exemplo, o quadrado é um polígono regular, pois todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais. Entenderam? Vamos ver aqui alguns exemplos de polígonos regulares. Eu tenho aqui o triângulo. Nesse caso aqui, todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais. Eu tenho o quadrado. Todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais. O pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono, o eneágono e o decágono. Tranquilo? Bem simples, não é? É só observar os meus lados e os meus ângulos. Se forem iguais, todos, ali é um polígono regular. Tranquilo? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Nós aprendemos sobre os polígonos, vimos a definição de polígonos, polígonos convexos, côncavos, polígonos regulares. Bem simples a nossa aula de hoje. E eu aguardo você na próxima aula, tá ok? Bons estudos e até a próxima!